Olá, meu nome é Edson Gama e eu estou aqui para falar de fotografia em consequência do edital da Cultura Presente nas Redes 2, oriundo do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E a intenção é falar de fotografia, tanto para você que não tem nenhum conhecimento, quanto para você que gosta de fotografia e já fotografa, para alguns profissionais, mas principalmente para os amadores. A ideia é nós refletirmos, nós não vamos falar de técnica, nós vamos falar um pouquinho do papel da fotografia nesse mundo do observador e do observado, seja esse observado algo ou alguém, né? E para começar, é interessante que nós consigamos refletir que não há inocência na produção da imagem. Toda imagem é feita em consequência de uma intenção, né? Então, fundamentalmente, não há inocência na produção da imagem. Sempre que essa imagem é produzida, esse observador intencionou algo, ainda que muitas vezes de maneira equivocada ou não tão claro assim sobre o que se quer. É comum que amadores consigam fotografar na expectativa do belo e na esperança de ser surpreendido com o resultado. Mas necessariamente, tanto para um profissional quanto para um amador, há uma intenção, ainda que ela não seja atingida, realizada, há sempre uma intenção para execução do ato, né? E sobre esse aspecto é importante que a gente pare para refletir sobre a crença primordial sobre a qual vivemos e o que o reinado do saber científico, desde a era moderna, tanto fez para corroborar, é que vemos o mundo. O advento do invento da fotografia veio com a expectativa de conseguirmos eternizar o real, né? E com o passar do tempo, essa perspectiva veio abaixo do processo fotográfico, embora relativamente recente, uma linguagem recente, vem amadurecendo de forma galopante, mas necessariamente o invento da fotografia, a tecnologia nos permitiu chegar à conclusão de que todos veem o mundo. E considerando que estamos falando de pessoas, o agente fotográfico é o indivíduo, e essa palavra indivíduo nos coloca numa classe de seres ímpar, né? Cada indivíduo pensa e age de forma individualizada. Consequentemente, suas interpretações, embora nós vivamos sob o mesmo preceito social, vamos dizer assim, a forma de observar e de se comprometer com o olhar é sempre individualizado. Ainda que você combine, ou ainda que haja um acordo na percepção, conseguir tirar o filtro do olhar individual para que se consiga perceber o que é o coletivo é complexo demais, né? O olhar cria o mundo, portanto, este não está determinado, mas sim pleno de possibilidades, aberto a recortes, frestas e divisões. Ou seja, nós, em função de cada perspectiva, do momento que cada um passa e de todos os seus valores, sempre veremos o mundo, mas esse olhar sempre vai ser carregado
sempre vai ser alicerçado nos valores individuais. Embora nós tenhamos essa percepção e todos os preceitos sociais que nos conduzem, a forma de ver se forma a partir da cultura individual. Isso é muito curioso, porque a percepção do olhar, em função das impossibilidades que o processo visual ocular tem de criar uma autonomia na percepção, ainda assim vemos de forma individualizada, distinta, cada um com seu momento, cada um na sua percepção. E essa percepção acaba sendo alterada muito mais em função dos valores individuais do que propriamente em função da percepção da imagem. Essa percepção, esse é um aspecto técnico que é relevante se comentar, é uma consequência da forma que o olho tem de observar a cena. E quando se fala de cena, e essa é uma discussão antiga dentro do universo da arte, uma valorização da forma, porém é importante que se reflita que a forma só é percebida em consequência da luz. Então a luz revela a forma, porque sem a luz não teremos a forma, né? Então essa percepção do coletivo, em função das condições, através da aptidão que o olho humano se apropria ou disponibiliza para essa percepção, vemos sim sob a mesma ótica de forma, de cor e de luz. E quando a gente fala de luz, e estamos falando de uma linguagem específica, que é a fotografia, esse é o principal elemento da linguagem fotográfica. Por quê? Porque sem a luz não há imagem. É como se nós estivéssemos dentro de um cômodo, diante de um quadro maravilhoso, diante de um ambiente completamente planejado para que ele se torne agradável e tenha identidade, seria a sua casa, seu escritório. Sem que nós tenhamos luz, nada disso é percebido. Então a luz é o elemento mais importante no que se refere à linguagem fotográfica. E, consequentemente, o olho acaba percebendo essa luz, sim, de maneira coletiva. A diferença para um profissional que tem conhecimento técnico é que ele vai utilizar esse elemento da linguagem, a luz, e vai se apropriar desse elemento e vai fazer com que ele funcione especificamente para poder valorizar de uma ou de outra forma a imagem, e dessa maneira ele conseguir fazer com que a luz vire o ingrediente que vai permitir que o observador consiga se aproximar do referencial que ele está dando para essa imagem. Essa é uma distinção muito especial quando falamos da fotografia, porque o profissional acaba por se utilizar desse recurso técnico para que ele consiga expressar. Essa expressão, que é a fotografia final, acaba tendo elementos técnicos pertinentes com a intencionalidade desse profissional, né? A imagem percebida é uma imagem criada. É curioso falar sobre isso, porque isso vem de encontro a uma perspectiva da maioria dos amadores, que ficam na intenção ou na expectativa de se surpreender com o ato fotográfico, sobretudo quando esse ato é realizado hoje com os aparelhos celulares que, embora tenham recursos avançados, a boa parte ou a maior parte da sociedade não dispõe de conhecimento para utilizar. Esse é um outro aspecto bem curioso também, porque ainda que se tenha domínio da técnica, ela só vai funcionar quando o processo criativo acontece.
Quando eu falo processo criativo, é exatamente idealizar, construir um referencial, um sentido para a imagem, para que numa consequência lógica, né, essa técnica seja utilizada e essa imagem acabe por se revelar completamente individualizada. Ou seja, embora o olho humano, o meu olho humano, tenha uma percepção tal qual quem estiver próximo de mim terá, o registro em função do meu processo criativo e o meu nível de conhecimento técnico acaba se diferenciando do processo da apropriação da imagem automático. Então esse processo automático ele acaba fazendo com que a fotografia se aproxime muito da percepção do olho humano. Isso é um dado curioso de se comentar, porque os celulares eles estão todos configurados, vamos dizer assim, para que ele se aproxime o máximo da percepção do olho humano. Quando nós falamos da percepção do olho humano e falamos do principal elemento da fotografia, que é a luz, é interessante comentar para que você tenha uma percepção ou uma expectativa concreta do resultado do teu ato fotográfico, porque quando falamos de luz, a classificação dessa luz dentro do cenário pode ser que esteja numa variante que o mercado, profissionalmente falando, a identificação conceitual dessa variação luminosa seria baixas, médias e altas luzes. Embora nós consigamos identificar o que seriam as luzes baixas, as médias e as altas, ou seja, um lugar super iluminado, de iluminação média e de sombra ou ausência de luz, o olho humano consegue fazer o registro dessas três áreas de maneira que a imagem consiga conter essa variação luminosa. Ao contrário do processo fotográfico, que exige do profissional no processo criativo esse entendimento e a expertise de aplicar a técnica baseado nesse processo de variação luminosa. Isso vai trazer atmosfera para a fotografia, fazendo com que essa apropriação da imagem se aproxime mais do seu processo criativo. Então, um dos elementos que é considerado no processo criativo, que faz com que a fotografia, em diversas situações, tenha uma leitura individualizada, é exatamente trabalhar ou conseguir perceber, dominar esse primeiro elemento, que seria a iluminação. Né? A iluminação é o ingrediente, um desses seria, óbvio que sem a luz a imagem não é percebida por ninguém, mas ela naturalmente tem um peso, tem um nível de importância consideravelmente grande no processo criativo, para que nós consigamos ter essa distinção e o clima, né? A adequação técnica da imagem para que ela represente um olhar, o olhar de quem observa, que seria, nesse caso, o fotógrafo. Não é? Com o advento, eu vou fazer uma costura aqui, e com o advento da fotografia no século XIX, sua perspectiva ideológica nasceu da clara ambição de fixar o real para então comunicá-lo. Essa frase, eu coloquei alguns tópicos aqui para que nós possamos desenvolvê-lo, então eu vou repetir. Com o advento da fotografia no século XIX, a fotografia foi inventada aí na década de 1830 e pouco.
sua perspectiva ideológica nasceu da clara ambição de se fixar o real, para então comunicá-lo. A partir dessa premissa do uso da linguagem e como elemento da linguagem nós dispomos inicialmente da luz, e o olho humano fazer um registro linear, enquanto a câmera fotográfica trabalha de forma pontual, criando diferenciação no ambiente sob o aspecto das médias, baixas e altas luzes, já podemos antecipar um questionamento e uma reflexão, né, uma conclusão que ocorreu não muito depois do advento da invenção da fotografia, é de que a busca e o registro do real fica muito longe da expectativa do ato fotográfico, não só tecnicamente, mas sobretudo filosoficamente, porque o registro do real sob o ponto de vista filosófico vai depender do conceito do que podemos chamar de real, né? A partir do momento do fato, do ato, da existência, se cada observador, a partir da sua cultura, dos seus valores, da formação do seu indivíduo, observa a imagem de maneira diferente, essa reprodução do real fica cada vez mais longínqua, porque o que é real para você não pode ser, não necessariamente não vai ser o real para mim. Então, se apropriar do real é uma colocação que já está superada, embora nós inclusive tenhamos um nicho, um ramo da fotografia que tem por premissa a perspectiva de fazer o registro do real, do fato, né? Isso é ponto, né, de polêmica desde sempre, que seria o fotojornalismo como representação do fato, né? O processo fotográfico jornalístico sobre aquilo que acontece e é reproduzido tal qual ocorre. Tecnicamente, isso é 90% de... a possibilidade é mínima de se conseguir. E considerando que a imparcialidade no processo fotográfico é quase inexistente, muito provavelmente qualquer que seja a foto tem que se aproximar da representação do real, ela vai estar mais para uma busca da perspectiva de quem vê do que propriamente da reprodução do fato para aquelas pessoas que estão protagonizando o acontecimento. Isso da leitura sobre o real vai nos levar, vai criar uma perspectiva que vai consequentemente reverberar no ato da necessidade de se compreender melhor a fotografia social. Porque se o fotógrafo ele consegue fotografar, ou necessariamente ele age baseado no seu nível de conhecimento técnico, sua perícia, e essa perícia tem por função servir a sua expectativa visual, dentro de uma lógica da fotografia social, é fundamental que essa perspectiva fique em segundo plano, ou preferencialmente nem exista, para que essa fotografia ali na frente deixe de representar um processo criativo na perspectiva da autoria do fotógrafo e cumpra um papel social que é a representação do ato para quem está sendo fotografado, ou seja, para quem está protagonizando esse ato. Isso é uma consequência comum hoje
na fotografia social, que está cada vez mais presente. Isso por quê? Porque a fotografia social, uma das premissas da fotografia social não é criar uma bela imagem, mas ela se fazer a partir de conteúdos que consequentemente serão identificados e valorizados somente no futuro. A fotografia social, ela acontece num link muito grande com a história. Cada fotografia, ela tem que, na verdade, representar um fato histórico. E, como acontece com a história, somente conseguiremos observar a realização, a efetivação da fotografia no processo de cumprimento do seu papel no futuro. Então, nós nos apropriarmos de uma fotografia hoje, do ponto de vista social, considerando pura e simplesmente os elementos que poderiam considerá-la bela, não são suficientes. A fotografia social, ela tem que ter uma representação de resgate. E para ter uma representação do resgate, ela precisa ser vista no futuro, com foco no passado, né? É curioso comentar sobre isso, porque a fotografia é um processo. Roland Barthes comenta isso no célebre Câmera Clara. A fotografia é um processo de morte, ou quase morte, porque cada fotografia feita, ela necessariamente vai se reportar ao passado. Embora ela tenha a função de criar uma eternidade, essa eternidade é uma eternidade paralisada, sem vida, né? Então, ela é um processo de morte também. Mas especificamente na fotografia social, para que essa foto tenha uma representação de memória, é necessário que o fotógrafo consiga se desvencilhar do seu processo criativo ou da sua releitura do fato e entrar dentro da perspectiva de quem vive o ato, para que ele consiga assim fazer o registro dessa imagem de forma despretensiosa, né, sob o ponto de vista autoral, para garantir dessa maneira que a fotografia tenha uma representação futurista para esse agente que foi fotografado, né, e não quem fotografou. E a gente não encontra, não vê esse profissional dentro do universo da fotografia social, que também é um ato de complexidade alto, né? Mas vê-se pouco esse tipo de percepção, de comprometimento, ok? Em sua obra Câmera Clara, acho que eu já comentei sobre isso, Roland Barthes afirma: na fotografia, o referente adere, colocação que nos permite encontrar o coletivo visual. Quando Roland Barthes, em sua obra A Câmera Clara, fala que o referente adere, é exatamente a má interpretação do sentido que a fotografia, que dá o movimento, né, a iniciativa que dá, que garante a existência da fotografia, que é deixado de lado. A frase proferida por Roland Barthes no seu livro A Câmera Clara, quando ele comenta que na fotografia o referente adere, o que nós estamos falando aí? Isso é uma discussão e uma colocação que é entendível e compreendida por todos que estão dentro do ramo da fotografia, mas que talvez não seja para você, que não parou para refletir sobre isso. A forma dos objetos
os objetos que estão ali constituindo a imagem, eles não necessariamente precisam ter a representação que eles têm, né? E o processo fotográfico, quando uma fotografia tem que ganhar sentido, e falando em sentido também, né, puxando um pouco para o nosso livro metalinguístico, as palavras, tanto quanto os objetos, têm seus sentidos concretos e os seus sentidos abstratos. Então, quando o Roland Barthes comenta que o referente adere, é você olhar um objeto dentro da fotografia limitado à representação dele próprio, né? Então é eu olhar uma garrafa e olhá-la como garrafa, pura e simplesmente, e não como representação de algo maior ou um sentido para esse objeto que seja subjetivo. Então, quando a frase de referente adere é proferida, é baseada exatamente na leitura da maior parte das pessoas de que um quadro numa foto somente representa um quadro, de que duas pessoas numa imagem somente representa duas pessoas. Não é exatamente assim que a situação funciona. Então tudo isso que eu estou falando está costurado por dentro dessas reflexões. Eu consegui entender o ato ou a representação da forma da fotografia para que ela consiga ter uma representação de sentido na minha perspectiva é fundamental para poder criar essa memória, né? Uma observação interessante também sobre memória: a fotografia não é exatamente uma memória. Isso é comum de nós ouvirmos. A fotografia é memória. A fotografia é um gatilho de memória. Por quê? Cada um que vai estar representado numa imagem, quando observá-la, é possível que, em função do contexto, do que essa fotografia tem como, não só objetivo, mas como elementos que a constituem, cada um desses integrantes, ou quem estiver observando essa imagem, vai ter gatilhos diferentes que vão fazer com que suas lembranças os levem a lugares distintos. É como se eu estivesse olhando para um prédio e que me traz, aliás, ótimas lembranças, porque ali eu trabalhei durante muitos anos e fui bem sucedido. Enquanto o meu colega, que olha para a mesma imagem, comigo inclusive, é lançado para uma situação, para uma lembrança, resgata uma lembrança diferente da minha. Então, a fotografia é um gatilho de memória, sim, muitas vezes, outras não, mas essas memórias necessariamente são completamente distintas. Isso é importante refletir também, porque o sentido que a fotografia vai ter para cada um vai depender da vivência que cada um vai ter dentro desses contextos. Eu tenho as frases aqui, eu estou analisando essas frases e costurando esse processo de observação entre o sentido que se dá para a imagem e a percepção, né, tanto de quem fotografa quanto de quem é fotografado, ou a leitura de quem fotografa e interpreta os elementos dessa imagem. Então, esse objeto que constitui a imagem pode ser algo ou alguém, né? Isso vai nos trazer sentidos e condições diferentes de leitura. A fotografia se apodera das sociedades, se multiplica e se transforma no século XXI. Eu escrevi essa frase para que nós consigamos pensar que ao longo
da existência da fotografia, ela começa com papéis de registro da sociedade, e aí a gente volta a essa premissa da representação do que é fotografado em função de quem fotografa. Então, a burguesia, de maneira geral, no ato de ser fotografado, com o advento da fotografia, tinha por função representar esses personagens burgueses. Isso é um fato que sobrevive até hoje. E uma confusão que temos, que faz com que muitos fotógrafos acabem cometendo atos insanos, vamos dizer assim. Eu estou me referindo ao papel, que é fundamental que tenhamos distinção, que cada um na sociedade desempenha. E esses papéis, todos nós temos protagonismos distintos, mas muitos indivíduos acabam tendo papéis públicos e privados. Privados são aqueles que fazem parte da sua vida privada. É você no papel do indivíduo. Ainda assim, dentro desses papéis privados, existem situações e protagonismos distintos. Você, quanto pai, é uma pessoa. Você, quanto mulher, é uma outra. E pode ser que, como mãe, seja diferente também. Então, temos vários protagonismos, vários personagens ao longo da vida. E no que se refere ao ato fotográfico, a distinção do público e do privado sempre aconteceu de uma maneira muito leve, né? Hoje temos menos, mas ainda existe os chamados paparazzis. O que são os paparazzis? Os paparazzis são aquelas pessoas que buscam o registro das personalidades, das pessoas mais conhecidas, no âmbito da sua individualidade. É curioso parar para pensar sobre isso, porque quando você se refere a uma pessoa e que essa pessoa tem um papel público, ela deixou de ser um indivíduo, ela encarnou um personagem coletivo, né? Ela se tornou uma pessoa pública. É como você se referir a um presidente da República no ato da execução das suas funções. Aquele indivíduo está ali como uma figura pública, um presidente. E enquanto no recolhimento da sua residência, desde que não seja residência oficial, naturalmente, considerando que nós estamos falando de um presidente da República, mas uma vez fora das suas funções, ele é só um indivíduo. E é fundamental que tenhamos esse discernimento para que nós consigamos observar o que e como fotografar. Isso acontece, tem um ramo da fotografia que é o retrato. Temos vários grandes fotógrafos retratistas, e é até interessante falar nessa questão do que é o retrato, porque o sentido do retrato, literalmente essa palavra retrato, ela pode ganhar dois sentidos. A gente pode, de maneira mais simplória, como nos referimos à fotografia de retrato, falar de um corte do rosto da pessoa, uma abordagem mais específica, que se limita a mostrar a parte superior, o tronco de uma pessoa, ou também é o ato de retratar, né? Algo ou alguém. Então, o ato de retratar algo ou alguém também está vinculado com o indivíduo e o público, com conseguir discernir quando eu tenho que fazer uma releitura de algo ou de alguém, ou quando eu preciso me despir dessa releitura
para que eu consiga, no ato fotográfico, a exemplo da fotografia social, realizar, dentro de um futuro próximo, uma fotografia que tenha uma representação de memória para esses agentes, né, fotografado, para essas pessoas que ali fizeram parte da fotografia. Então, a questão do retrato é curioso demais, né? Porque os grandes retratistas, sempre, todos os conhecimentos que temos, todos os registros que se pode acessar dos grandes retratistas, estão especificamente se referindo às figuras públicas. Então temos retratistas, Joseph Kest, por exemplo, foi um grande retratista e que, ao longo da sua atividade fotográfica, temos personagens, né? Quando falamos de figuras públicas, não estamos falando do indivíduo, nós estamos falando dessas figuras públicas. É importante que se tenha esse discernimento, que consequentemente vai ser fundamental acessar esse tipo de raciocínio para que você, no ato de fotografar alguém, consiga extrair dessa pessoa o que você precisa ver nela, né? Então, se eu quero fotografar alguém, um escritor, como escritor, naturalmente, eu tenho que levá-lo para esse contexto para que ali essa figura pública do escritor se revele e eu consiga trazê-la e compartilhar com o meu ato fotográfico. Isso é fundamental, né? Dentro de todo esse processo do desenvolvimento que a fotografia nos permite ter sobre ver o mundo, né, temos essa dualidade de perspectiva, que é como o observador pode registrar e enxerga, interpreta a cena, a forma, e por outro lado, quem está sendo fotografado, né, preconiza ou cria uma expectativa sobre si mesmo. Isso é muito interessante. E dentro dessa perspectiva de resultado imagético, a fotografia, ao longo do desenvolvimento, colaborou para que a sociedade consiga dar um salto, ou melhor, foi o protagonista para que nós começássemos a observar aspectos diferentes da existência da própria sociedade de uma maneira escalonada. A fotografia digital, a perspectiva, logo que a fotografia digital começou a se popularizar, é de que ela chegasse nas camadas C, D e E com um espaçamento de tempo, né, em torno de 5 a 8 anos. Isso aconteceu de uma maneira ultra rápida. Em 3 anos nós tínhamos a fotografia em todas as camadas da sociedade. Isso foi ótimo. Uma segunda reflexão, ou mais uma reflexão, melhor dizendo, sobre a evolução tecnológica que a fotografia tem passado, nos permitir observar que os retratos que nós acabamos de conceituar começaram a sofrer um processo de mudança, porque a fotografia no século XVIII, melhor, no século XIX, até bem pouco tempo, no século XX também, sempre foi uma prática burguesa em função das consequências onerosas para o seu ato. E aí, dessa forma, por esse motivo, boa parte dos registros que se tem sobre os aspectos sociais é de caráter burguês, né? Então, analisando o trabalho de diversos fotógrafos,
e de maneira distinta que tinham de produzir, ainda assim é complexo e quase inatingível para quem não vive dentro de um ciclo social, para quem não vive dentro de uma sociedade, para quem não vive dentro de uma determinada esfera, entender esse grupo. E a fotografia digital trouxe esse aprimoramento, trouxe essa perspectiva, trouxe essa revelação. Então hoje, com o advento da fotografia digital ter sido incorporada pelos celulares, e acho que somos o país hoje que mais dispõe de aparelhos celulares, é curioso observar que vemos hoje cada uma das classes sociais autofotografada. Então hoje temos fotógrafos, exímios fotógrafos, que habitam os mais diversos lugares e ali conseguem produzir documentos que reproduzem de fato uma realidade. Por quê? É a realidade da vivência dessas pessoas que protagonizam o ato da observação, ou que são os fotógrafos. Isso no século passado ainda era feito por burgueses, né? Entes de uma outra esfera social que lançavam o seu olhar sobre uma outra classe social e, obviamente, carregado de preconceitos e valores que não necessariamente alinhavam a leitura daquele grupo de pessoas ou lugares que eram fotografados. Então, independente desses aspectos ao longo da existência da fotografia, a gente teve um processo de divisão de ramos da fotografia. E esses ramos da fotografia, os mais simples, né, que existem desde o invento da fotografia, podemos falar do fotojornalismo, que passou por um processo de mudança contínua e tem se reinventado e feito o seu papel, o seu protagonismo de uma maneira diferente. Até o fotojornalismo se democratizou também, porque hoje todos produzem fotografia. As agências fotojornalísticas modificaram completamente a sua forma de operar e passaram a aceitar e a publicar fotos de quaisquer que fossem os indivíduos que em algum lugar estiveram e que ali aconteceu algum fato de relevância e de interesse coletivo. Isso é bárbaro do ponto de vista do imediatismo. A gente tem as notícias, né, numa velocidade absurda. Curioso falar sobre velocidade absurda, porque na época que fotografava-se com filme, a primeira fotografia a ser publicada, por exemplo, de uma abertura de uma Olimpíada, demorava pelo menos 20 horas, 18 horas, 24 horas. Hoje as Olimpíadas, a abertura de um jogo olímpico se dá e a fotografia quase que imediatamente está publicada no mundo inteiro. Isso é fantástico. Pena que não se usa esses recursos de maneira que consigamos evoluir tanto quanto seria necessário. Mas voltando para falar dos ramos da fotografia, eu dividiria a fotografia em fotografia comercial. Qual é o papel da fotografia comercial? Pura e simplesmente oferecer um produto, né? A linguagem da fotografia comercial tem por objetivo a venda, né? A realização a obtenção de recursos, né? A troca, o escambo por moeda, exatamente isso. Aí poderíamos, dentro da fotografia comercial, estou falando de moda, estou falando de produto, estou falando de publicidade, ok? É uma fotografia encomendada. O fotojornalismo, que está na ordem
da execução do ato factual, né? De conseguir realizar fato histórico. Isso é determinante. Embora tenhamos registros isso acontece desde sempre, isso não é novidade, né? Embora o fotojornalismo tenha por premissa trabalhar com registro do fato, sempre houve a iniciativa humana, a interferência da notícia. E o fotojornalismo não fica livre disso, inclusive havendo situações onde se altera a cena, né, os elementos que compõem a imagem. Isso sempre aconteceu, não é agora que isso vai deixar de existir. Mas a função do fotojornalismo é trabalhar com essa perspectiva do registro do real, que filosoficamente a gente já comentou, de que a realidade da perspectiva de quem comete o ato, sofre a ação, é completamente diferente, né? Ou pode ser completamente distinta daquele que observa o fato. Então, o real é uma particularidade que muda até em função dos agentes que o estão praticando, né? Isso é uma outra discussão. A fotografia autoral, essa fotografia autoral é muito curiosa, né, de se colocar, porque o papel da fotografia autoral é exatamente fazer com que, o que é a fotografia autoral? É o observador, a partir do seu nível de conhecimento, perspectiva de sentido, conseguir se apropriar da imagem de forma que ele consiga, a partir dessa imagem, compartilhar a sua leitura, o seu olhar, né? É mais uma evidência de que o ato fotográfico não é menos, né? Se é que isso é possível em algumas situações, um registro do real. A fotografia autoral é aquela na qual eu consigo, a partir das minhas perspectivas de valores, compartilhar o meu olhar a partir da minha linguagem. A gente vai projetar algumas fotos nas quais eu vou colocar um pouco sobre a fotografia autoral e a perspectiva de se respeitar a vivência da realidade de quem protagoniza o ato dentro da fotografia social. E temos o papel, então, depois da fotografia autoral, numa lista de indicativos aqui, de ramos da fotografia que eu fiz, o paparazzi, que seria um desdobramento do fotojornalismo cuja produção se mistura com a inobservância do público e do privado, né? A fotografia social, cujo principal objetivo é criar memória e não fazer teatro ou cinema. Os fotógrafos vão para os casamentos, por exemplo, e fazem cinema, imprimem num evento de outrem, uma leitura própria, e acaba por fazer com que essas pessoas consumam, né, essa perspectiva de registro que é só dele. Então, a principal função do fotógrafo social, poderíamos dizer, que é conseguir se desvencilhar do próprio olhar e dar para o seu olhar, dar para o seu processo de construção uma perspectiva de registro que consiga representar um real ou criar memória dentro da perspectiva de quem vive os fatos, né? Então, ou seja, eu sair, né, do meu papel e conseguir produzir uma fotografia que faça sentido dentro da perspectiva de quem vive esse fato, né? Poderíamos falar, por exemplo, de eu fazer fotos de uma família, eu entrar dentro da casa de alguém e definir onde essas pessoas ficariam, como elas estariam vestidas e quais as expressões elas adotariam para que eu fizesse essa foto.
de nada adiantaria essa foto no futuro, porque ali, no futuro, eles não estariam olhando para eles próprios, sim para os personagens que eu resolvi incumbi-los de vivenciar. É fundamental que se faça esse tipo de leitura, porque a tecnologia e o número de fotógrafos pode aumentar, mas a fotografia social, seu principal diferencial está não no nível de conhecimento técnico e nem no poder dos recursos tecnológicos, mas na sensibilidade da ocupação do papel do fotógrafo, do agente, no ato da realização dessa fotografia, para que essa fotografia tenha sentido no futuro, né? Para que ela consiga ter um teor de fato histórico. Isso é fundamental. E o retrato que nós já falamos. Eu vou sair agora e vamos dar início a uma análise das fotografias que, consequentemente, terão uma representação da fotografia autoral e algumas outras que conseguirão aproximar-se dessa perspectiva da fotografia social. Eu espero que você tenha refletido ou utilize esse vídeo que a gente está fazendo para pensar sobre o papel da sua fotografia e saiba, a partir de agora, ou busque entender melhor a fotografia do outro, né? Mas discernir o seu papel, entender o seu papel no processo fotográfico é fundamental, não só para a sua fotografia autoral, quanto a necessidade de compartilhar como o que se vê. Um abraço e vamos à leitura ou à visualização das imagens. É um meio através do qual o fotógrafo se apropria do processo imagético e criativo para colocar na sua linguagem, ou seja, na fotografia, a sua forma de ver. É uma maneira de interferir na imagem, seja ela uma imagem produzida ou a apropriação de um cenário, para que você consiga, para que o fotógrafo consiga, a partir do seu conhecimento técnico, que vem em consequência do seu processo criativo, expressar a sua forma de ver e, consequentemente, compartilhar. Então, as fotografias aqui exibidas são fotografias que foram feitas em lugares distintos, mas que se pode notar nelas a apropriação da técnica em função da perspectiva do que compartilhar. E esse o que compartilhar, repetindo, é a maneira que se tem de olhar para algo ou para alguém, né? Lembrando que o fato de olhar para algo ou para alguém, ainda que seja uma pessoa, um ser, é importante que se tenha a intenção de representar essa personalidade ou usá-la no sentido de desenvolver uma outra perspectiva de imagética no que se refere à percepção desse ser, né? Então, as fotos que passaram de pessoas, onde se fotografa as pessoas, são fotos nas quais essas pessoas, esses corpos foram utilizados para promover uma leitura. Depois a gente entra mais especificamente na fotografia social, onde o objetivo da mostra é fazer com que nós consigamos dar identidade, buscar uma característica própria do evento que se está fotografando. Para isso é importante que fiquemos atentos ao cenário nessa representação de forma e de sentido. As fotografias sociais, então, têm por principal papel revelar e criar uma memória para os agentes da imagem. Essa é a função principal da fotografia dentro de uma perspectiva de evento social. Não se pode perder esse norte, porque é exatamente essa preocupação que vai fazer com que esse trabalho seja valorizado dentro de uma perspectiva de um futuro próximo. Esse agente que está protagonizando a cena, obviamente
ele só vai valorizar esse trabalho à frente, né? A fotografia, ela é contemplada dentro de uma perspectiva de recordação, de memória, de passado. A fotografia não trabalha no presente, nem do presente para o futuro. Ela trabalha numa perspectiva de visualização de passado, né? É um congelamento de um momento, a estagnação, é um recorte do tempo dentro do passado. Então, dentro da perspectiva da fotografia social, esse recorte tem que criar memória. E a memória, obviamente, tem que existir para quem foi fotografado, né? Para quem o observador está focando o desenvolvimento do trabalho. Isso vai fazer com que o papel da fotografia social seja revelado para esse agente que contratou, e a prova disso, que já foi comentado inclusive, é que a fotografia, de uma maneira geral, com a entrada da fotografia digital e a popularização do seu uso, ela exatamente cumpriu essa perspectiva a partir do uso da fotografia por todas as camadas da sociedade, através da qual foi possível que nós conseguíssemos tangenciar a perspectiva da realidade dos contextos a partir do olhar das pessoas que vivem nesse contexto. Então, quando se faz um trabalho social, é fundamental que haja uma transposição de papéis para que o agente fotográfico, o fotógrafo, consiga incorporar, criar uma perspectiva de visualização e entendimento das necessidades da criação da memória sob a perspectiva dos valores do evento a partir de quem contratou, ou seja, de quem está sendo fotografado. Eu espero que o trabalho tenha sido interessante e que, sobretudo, os comentários façam com que você reflita e consiga, a partir dos seus estudos e das suas reflexões, trazer valores para o seu trabalho. Obrigado e até uma próxima.